Então vamos para uma breve explicação da semana 3 do conteúdo de Geografia do Plano de Estudo Tutorado da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. O tema, dessa semana é a nova ordem mundial, mundialização ou globalização. Então, nessa aula, o mais importante é a gente entender as diferenças entre alguns conceitos que a gente já vem trabalhando nas últimas aulas e também entender essa nova ordem mundial. O que é esse termo? O que significa essa nova ordem? Como que o mundo ele está dividido na atualidade, de forma econômica e de forma política? O que está acontecendo? Então, esse é o tema da aula de hoje. A primeira coisa, a gente vai relembrar o conceito de globalização que a gente já está falando nas últimas aulas. A globalização, de uma forma geral, ela vai ser definida como uma maior integração e intensificação entre os países e as pessoas em um processo que abrange aspectos políticos, econômicos e sociais. Então, a globalização é esse fenômeno mais intenso de interação e integração dos vários países do mundo, principalmente nesses aspectos que estão escritos aí, políticos, econômicos e sociais. Claro que também vão entrar aí nessa integração, intensificação, questões culturais, questões religiosas e vários outros aspectos. Mas de uma forma geral, essas questões econômicas, políticas e sociais, elas são mais a cara da globalização, a gente já vai entender isso nos próximos conceitos. E como que isso reflete então? Então, o que é o reflexo da globalização, para a gente entender melhor? A primeira coisa é a proximidade entre os lugares. Então, o que isso quer dizer? Com o avanço, o desenvolvimento dos meios de transporte, a gente consegue chegar em várias partes do mundo de uma forma mais rápida e eficiente. Não só pessoas, mas também mercadorias, que seria o próximo aspecto aí, a intensificação do comércio internacional. Então, o comércio vez mais internacional por conta principalmente dessa questão dos transportes, Um produto que é feito no Brasil, ele consegue chegar a outros países do mundo de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente. Então os países eles começaram a ter trocas comerciais de uma forma muito mais eficiente por conta do processo de globalização. E o último exemplo seria o avanço nos meios de comunicação, que é representado principalmente pelo avanço da internet. A gente consegue ter acesso à informação, a notícias de qualquer lugar do mundo em tempo real por conta do avanço dos meios de comunicação. E muitos desses meios de comunicação só apareceram por conta da globalização, O principal exemplo seria a internet. O outro conceito é o conceito de mundialização. O que seria a mundialização? Ela pode ser sim um sinônimo da globalização, mas os estudiosos da área eles relacionam a mundialização principalmente com aspectos, com processos que envolvem a cultura, principalmente associando isso aos modos de viver e pensar. Então, quando a gente fala de mundialização, a gente está falando da integração, da interação entre as culturas dos vários países do mundo. O exemplo que eu vou dar aqui para vocês tentarem entender um pouco melhor é a cultura indiana. A cultura indiana, que no caso aqui eu vou representar pelo fato do casamento, mas a cultura indiana é uma cultura muito específica, uma cultura muito tradicional. Eles têm vários rituais que eles passam por várias fases da vida. Tem a questão das classes sociais, que eles chamam lá de castas, Essas classes sociais, elas são muito bem divididas, definidas, não há muita interação entre elas. E o casamento é uma das representações culturais mais típicas da Índia, Um casamento arranjado, que tem que ser pago um dote. A festividade do casamento, ela dura vários dias. E isso é uma questão cultural na Índia. Só que com esse processo da mundialização, vários indianos saíram da Índia, foram para várias partes do mundo e também pessoas de outras partes do mundo foram
para a Índia com uma certa frequência. Então isso fez com que a cultura da Índia e a cultura de outras partes do mundo também, né, se misturassem. Então a mundialização, ela com certeza provocou uma modificação, né, no caso aqui estou falando do casamento, mas em toda a cultura indiana, né? Então aspectos de outras culturas foram incorporadas, né, à cultura indiana. Isso não quer dizer que no caso do casamento, que está aí representado, deixou de existir todo o ritual. Não, isso não deixou de existir. Mas aspectos de outras culturas foram incorporadas, né, a esse ritual do casamento. Mas a gente pode, né, falar de vários outros exemplos. O próximo conceito que a gente precisa diferenciar é a internacionalização. Então, essa internacionalização está relacionada com o aumento das trocas econômicas envolvendo aspectos políticos e culturais que resultam na ampliação das fronteiras nacionais. Então, quando a gente fala de internacionalização, a gente está falando basicamente de trocas econômicas. Então, quando um país, né, ou uma região, uma empresa faz acordos com outros países para poder expandir a área daquela empresa, né? Então, isso faz com que os países eles tenham mais trocas econômicas, então internacionalizando a sua economia. Então, eu trouxe o exemplo aqui de uma empresa brasileira, que é a Ambev, uma empresa conhecida, produtora de alimentos, de bebidas, e que está não só no Brasil, mas tem fábricas em vários outros países. E aqui exemplos de alguns deles, né? Na Argentina, na Bolívia, no Chile, no Equador, na Guatemala, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Então aqui é só um exemplo para vocês entenderem essa internacionalização. Então a Ambev, por conta de acordos que o Brasil tem com esses países, foi possível a internacionalização da produção, né, dos seus produtos. Então, essa é a primeira parte, que é a diferença entre os conceitos. E tudo isso aconteceu nesse contexto da nova ordem mundial. Então, o que é essa nova ordem mundial? Vamos entender um pouco aqui agora. Ó. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ele ficou dividido e organizado politicamente em uma bipolaridade. O que seria uma bipolaridade? São dois lados que detêm um certo poder, uma certa influência, né, nas outras partes do mundo. E quem compunha essa bipolaridade? Os Estados Unidos, um país capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era um conjunto, né, de países que se denominavam socialistas. Tá? Então, os países que se adequavam ao capitalismo se associavam aos Estados Unidos. Os países que se adequavam ao socialismo se associavam à URSS. Tá? Esse embate político ideológico ele ficou conhecido como Guerra Fria. Tá? A gente não vai entrar especificamente no que foi a Guerra Fria, o porquê do nome, quais que foram os confrontos armados que aconteceram, isso é para um outro momento. O que a gente precisa entender aqui, na verdade, é o fim da Guerra Fria. Né? Então, o fim da Guerra Fria marca também o fim da bipolaridade. E esse fim da Guerra Fria ele é marcado pela queda do Muro de Berlim, né? Que é um acontecimento muito importante e que ficou conhecido no mundo todo. Né? Então, o fim da Guerra Fria marca também o fim da bipolaridade. Então, o mundo deixa de estar dividido unicamente, né, em dois lados e agora surge essa tal da nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, os estudiosos falam que ela é marcada pela multipolaridade. O que é isso? Vários países, não só dois países, agora vários países que têm alguma característica específica podem se tornar também destaque nas suas regiões. Então não existe só dois lados e agora vários lados que podem ser parceiros ou não, né, e que têm destaque em várias partes do mundo. Só que essa nova ordem mundial, essa multipolaridade, ela ainda é muito frágil, ela é muito recente. Então, os estudiosos da área falam que ela ainda precisa de vários anos, os países precisam se desenvolver mais para que de fato essa multipolaridade aconteça. Porque o que a gente observa é ainda
uma supremacia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda é o principal vetor econômico, político, militar do mundo todo. Tá? Então, essa multipolaridade ela ainda está engatinhando para que aconteça. Só que os países perceberam que para, né, caminhar um pouco mais rápido, eles precisavam se unir. E é aí que aparecem os blocos econômicos. Tá? Os blocos econômicos, o que significa isso? Né? É a união entre países para fortalecimento econômico. E essa união ela já existia há vários anos, mas ela vai ganhar força principalmente a partir do fim, né, da Guerra Fria que a gente acabou de falar. Então os países viram uma oportunidade de se destacar, porque até a Guerra Fria esse destaque não acontecia por conta da bipolaridade. Então o fim da bipolaridade dá essa oportunidade dos países em se destacarem no contexto internacional, só que por ser uma coisa muito recente, muito frágil, a melhor forma seria fazendo e fortalecendo os blocos econômicos. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né, talvez os mais importantes. A União Europeia, que é o bloco econômico, né, da Europa, que contém alguns países, não todos, que é o mais avançado, o mais desenvolvido de todos. A gente tem o NAFTA, que também é um bloco econômico importante, apesar de não ser tão desenvolvido como a União Europeia, mas tem os Estados Unidos, né? O NAFTA é um acordo de livre comércio entre o Canadá, os Estados Unidos e o México, que compõem a América do Norte. E nós temos aquele bloco econômico que o Brasil está inserido, que é o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, que o Brasil tem esse acordo com Uruguai, Paraguai e Argentina. Então a gente também não vai entrar em aspectos mais, né, avançados dessa questão dos blocos econômicos, mas o que vocês precisam entender é que os blocos econômicos eles têm etapas, né, não é só criar um bloco econômico que ele vai se desenvolver, não. Ele precisa passar por várias etapas. O mais desenvolvido, que já está na etapa mais avançada, é a União Europeia, que tem a livre circulação de pessoas, livre circulação de mercadorias, tem uma mesma moeda, que é o euro. Os outros blocos econômicos não atingiram ainda esse alto nível de desenvolvimento. Mas o objetivo, teoricamente, seria esse. Então, vocês vão, né, dar uma pesquisada um pouco mais sobre esses blocos econômicos, porque isso está, né, nas atividades que vocês precisam fazer aí da semana 3. Então, fazer as atividades das páginas 74, 75 e 76. Então, espero que vocês, né, tenham entendido. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem.